Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. 7h34, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. E antes da gente trazer aqui o bom dia do João Damásio, que é pré-candidato à Prefeitura de Campos, ele é artista, cantor, instrumentista, músico, e ele vem falar conosco hoje sobre esse desafio aí dessa pré-candidatura. Antes de falar sobre isso e trazer o seu bom dia, só registrar aqui um duplo homicídio em Ponta da Lama, duplo feminicídio, na verdade, hein, Arnaldo? A equipe está apurando aqui, já com imagens, meu Deus. E a gente vai, ao longo do programa aí, buscando mais detalhes e mais informações para manter aí os nossos ouvintes informados, e toda a cobertura hoje no folha1.com.br. Duplo homicídio, duplo feminicídio em Ponta da Lama. Arnaldo Neto, voltamos com você, mas deixa eu só, antes de trazer o seu retorno aí, trazer o bom dia do João Damásio, que é pré-candidato a prefeito e está nos honrando com a presença online hoje. João Damásio, bom dia, seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes do Folha no Ar, que está conosco nesse momento. Bom dia a você, Nogueira, amigo de longas datas. Bom dia a você também, Arnaldo, um repórter, um jornalista, na minha opinião, muito competente até. Obrigado. Bom dia. Antes da gente começar a entrevista com o João, mas é um assunto que a gente vai abrir a entrevista, que é a questão da pandemia do coronavírus. A Nogueira comentava no primeiro bloco a questão que já foi publicada aí a lei do uso de máscara, mas ela ainda me deixa muita dúvida. Caberá fiscalização, postura e aguarda a aplicação de multa em caso de descumprimento dessa lei. Mas como que vai acontecer isso? Como que se a pessoa vai ter que ser conduzida à polícia caso haja resistência? Como que vai ser? Qual vai ser o procedimento? Ainda deixa muita dúvida ainda. Mas não é isso que a gente pode até falar sobre isso também, né? A gente vai estar ouvindo a opinião do João Damásio quanto a isso. Mas antes de a gente falar sobre essa questão específica do uso de máscara, João, eu queria saber de você a sua opinião com relação ao enfrentamento à pandemia nas esferas estadual, municipal e também federal. Como que você viu aí a atuação das três esferas de governo nesse período de pandemia? Então, a gente queria aqui lamentar muito pelas vidas perdidas, né? Porque é o bem maior precioso, e a gente fica muito triste com o posicionamento do governo federal, que infelizmente teve a opção de cuidar de política, cuidar de economia, e não deu prioridade à vida, né? A gente viu que no início de tudo, quando aconteceu, a gente acha que faltou assim uma ação muito mais eficaz para que evitasse esses transtornos todos, essas perdas de vidas que a gente vem todo dia vendo nos noticiários. É muito lamentável. E, infelizmente, a política, quando ela se transforma em politicagem, ela fere todo o interesse da população em um todo, e acaba quem sendo o maior prejudicado é o povo. E é lamentável, mais uma vez, que em um momento desse tão sério que vive o povo brasileiro na questão da pandemia, você vê aí um Ministério da Saúde, por exemplo, um entra e sai de ministros, né? Onde ficou até ausente, ficou como ministro interino. Quer dizer, o Brasil praticamente é um continente
onde todos os seus estados, através dos seus secretários, ficaram sem saber, sem uma bússola, né? Porque você não tem um ministro da saúde para dar direcionamento, para dar orientação. Aí você tem um presidente que não segue as orientações da Organização Mundial de Saúde. Você tem um povo que ouve a Organização Mundial de Saúde, você tem um povo que ouve o presidente, você tem um povo que ouve o ministro da Saúde, você tem um povo que ouve o secretário de Saúde, você tem um povo que ouve o secretário municipal de saúde, você tem um povo que ouve o governador e o prefeito, cada um com uma performance diferente. A população realmente sofreu muito e vem sofrendo muito com esse desmando, com esse descaso, Arnaldo. E na questão estadual, como que você vê a atuação do governo do estado? Olha, eu como artista, né, que sou cantor e compositor, lá atrás, antes da inauguração, não, né, da instalação do hospital de campanha aqui, eu tinha alertado a população, que eu fiz um vídeo, botei nas minhas redes sociais, e eu, na verdade, ouvi o companheiro de vocês de rádio, aí, o Evaldo de Andrade, e falando, né, sobre a questão do CEPOP, que o CEPOP é um lugar que, infelizmente, um lugar público, do poder público, né, que virou assim um elefante branco, que é usado só quando tem carnaval em Campos, praticamente, e entre outras situações, muito pouco usado, e um recurso que foi investido ali, que o povo, na verdade, na sua plenitude, não teve retorno até hoje. Mas o que aconteceu, eu tinha cantado essa pedra, que estava tudo muito estranho, era terreno que a gente não sabe que era de quem, era não sei quem que estava trazendo terreno, quem estava sugerindo, o nome ninguém parecia nome de empresa, e a gente falava sobre a questão do CEPOP. Eu cheguei até a dar algumas ideias também no prédio, né, no prédio físico ali da antiga Faculdade de Filosofia de Campos, e ali poderia ter investido todo esse recurso, porque já estava uma situação pronta, poderia ficar ali também como um legado de um hospital assim, de emergência na questão da UTI, alguma coisa nesse sentido. E a gente vê hoje os hospitais conveniados praticamente andando com pires na mão, porque não houve um investimento responsável do governo municipal em relação à questão da saúde. Eu vejo que, com isso tudo, sobrecaiu nas costas do povo de Campos uma triste lamentável recordação. Porque eu me sinto o seguinte: vieram aqui, montaram uma lona de circo, né? Botaram o picadeiro, o povo foi palhaço. Quer dizer, o povo foi palhaço, desarrumaram, né, esse circo. A gente não viu, na verdade, muita gente, a gente não viu nem a cara do palhaço, mas o palhaço fomos nós. Agora, eu achei muito assim esquisito a não intervenção do governo municipal junto a esse hospital de campanha. Mas isso é a obra do Estado, isso é a responsabilidade do governo do Estado. Mas quer dizer, o governo do Estado vem aqui e faz o rigué? Não é isso não, a cidade tem prefeito. Eu achei que faltou nessa questão do hospital de campanha um posicionamento do governo municipal para poder, na verdade, resguardar a população, né, cara? Porque todo mundo ficou nessa expectativa, né? E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, muito, muito séria. Infelizmente, essa pandemia chegou, mas a gente vivia um outro mal aqui. A gente vivia um pandemônio da má administração, principalmente voltado para a saúde. Então, é uma pandemia dentro da outra pandemia. Então, é a pandemia que veio da China e o pandemônio que nós estávamos vivendo aqui. Nós estávamos vivendo, não, continuamos a viver, né? Até porque, eu já estou emendando até na questão do governo municipal, que, se você me permite, porque uma coisa está interligada à outra, você vê que eu acredito que a administração municipal se escondeu dentro da pandemia. Se escondeu literalmente dentro da pandemia e escondeu o povo também. Então, deixa assim, a passar que isso aí foi uma grande coisa onde, na verdade, as pessoas começaram a fazer política. Então, começaram a invadir as TVs, os rádios, as redes sociais, para poder, como se fosse salvar o patrimônio político.
Então, o povo, graças a Deus, o povo vem se alertando, o povo vem crescendo, o povo vem pegando uma maturidade democrática muito elevada e o povo vem fazendo a diferença. O povo hoje sabe separar o joio do trigo, é isso aí. João, sem querer fazer, longe de mim querer fazer defesa de governo A, B ou C aqui, mas, por exemplo, nesse caso do hospital de campanha, o que seria essa efetiva participação da prefeitura? Falo isso porque, por exemplo, São João da Barra, a prefeita Carla Machado pegou o centro de emergência que estava fechado e abriu como um centro de controle e combate ao coronavírus. Aqui em Campos, o prefeito Rafael Diniz abriu ali no anexo da Beneficência também um centro de controle e combate. Macaé tem seu hospital de referência também local, estou falando de todas as cidades, fizeram seus espaços próprios para receber pacientes de coronavírus. Né? Pode ter críticas a um ou outro, você pode ficar à vontade de fazê-lo, mas os municípios tomaram essa iniciativa. E o Estado, que seria um hospital regional, né, não seria só para Campos, acabou por ficar só na lona, como você mesmo colocou. Mas qual seria essa participação mais efetiva em relação a esse hospital de campanha, no seu ponto de vista? E qual a sua avaliação, especificamente sobre Campos, da iniciativa do prefeito da abertura desse centro de controle e combate ao coronavírus? Então, vamos lá. Especificamente, eu falei da questão do hospital de campanha. E aí, o que acontece? A cidade de Campos tem um prefeito. Alguma coisa estava muito errada nesse hospital de campanha, dava para se perceber, tanto antes do hospital chegar, durante a instalação, depois, após a instalação, o não funcionamento desse hospital. Eu achei que faltou uma cobrança do governo municipal em relação ao governo estadual. Faltou uma cobrança, porque se o prefeito não pode cobrar, se o legislativo não pode cobrar, que esse hospital, existe meio, existe caminho, existe no Poder Judiciário, na Esfera Judicial, sei lá que for, mas em momento nenhum, pelo menos eu como cidadão, vi um posicionamento do governo municipal interferindo a favor do povo sobre essa situação do hospital de campanha. Eu acho que é como se nada tivesse acontecido, chegou aqui, montaram a lona do circo, tiraram a lona do circo, levaram a lona do circo embora, e parece que o prefeito não mostrou sua cara, nesse sentido. Ele não foi à população de forma transparente e aberta explicar e dar uma satisfação o que estava acontecendo, porque a população, na verdade, ela não tem essa informação precisa e ampla sobre os acontecimentos. Então, existe muita coisa misteriosa aí que a população não sabe e que o prefeito poderia ser o porta-voz nesse sentido, para poder fazer esse tipo de esclarecimento. Nem ele fez, nem o governo dele fez. É isso aí no meu ponto de vista, Arnaldo. E sobre o Centro de Controle e Combate ao Coronavírus, como você vê essa iniciativa? Olha só, essa iniciativa é uma iniciativa compulsória. Tipo assim, como não fazer? Tem que fazer. Todas as cidades estão fazendo. Campos não seria diferente. Então, foi uma coisa que, tipo assim, não foi uma iniciativa porque o prefeito teve uma grande ideia. Ele, na verdade, foi obrigado a fazer. Se não fosse lá na Beneficência, seria nos plantadores de cana, seria nos hospitais comunitários, seria na Santa Casa, seria onde for. Mas teria que existir um local para poder receber, né, as vítimas, as pessoas contaminadas pelo esse coronavírus, né, pela pandemia, pelo Covid-19. Então, agora, eu não sei, no histórico, como que foi feito esta situação, uma vez que, segundo a gente ouviu falar, 47 milhões de reais chegam em Campos para atender e socorrer a questão dessa pandemia, e a gente não tem clareza de nada, a gente não sabe o que é gasto, como que é gasto, por que é gasto, em que é gasto. Então, na verdade, a população sofre com a falta de informação, não existe clareza. Eu, por exemplo, aqui, eu não sei te informar o que foi feito, o que é feito com esse recurso que vem de fora. Então, não existe uma clareza. A gente queria entender o processo da coisa. Isso faz bem a gente até ajudar o prefeito. Isso faz bem. Eu estou vendo aí você falando sobre a questão da máscara, da lei, né, do uso da máscara, essa coisa toda. É lógico, é notório que precisa realmente de uma medida mais enérgica, porque a coisa está muito solta. Só que tem um detalhe, a gente fica preocupado com o seguinte: a gente cria uma lei, né, você vai multar, vai receber R$180, mas aí a pergunta é a seguinte:
Esses R$180 de uma multa, por exemplo, caso eu fosse multado, esses R$180 iria para onde? Para socorrer quem, atender quem? Então, a gente não sabe de nada. Então, cria-se uma lei. E você vê que cria-se uma lei, mas a população não tem clareza de como vai funcionar essa lei. Então, a lei foi criada, mas vai funcionar dessa forma, desse jeito. E cada R$180 que for recolhido através da multa vai ser direcionado a uma finalidade. Quer dizer, fica difícil, é muito complicado. Se você me permite, Arnaldo, só para eu entender aqui um pouco mais a crítica do João, e aí fica mais claro para a gente até formar a opinião também sobre a crítica dele, com relação ao CCC, que é o Centro de Controle e Combate ao Coronavírus, que foi montado na Beneficência Portuguesa e que até agora, então, com todos os pré-candidatos aqui ouvidos, tem sempre uma ressalva de que foi um ponto positivo, apesar de falhas e de erros do governo municipal, como outros detalhes. Eu queria entender, você, na verdade, pontuasse aí essa crítica. Você disse que a prefeitura só montou porque foi obrigada. Onde é que é o erro aí? Onde é que você não concorda? Onde é que você faria diferente? Não, pelo contrário, eu concordo que, logicamente, em uma situação dessa, a cidade não pode ficar sem um hospital referência. Eu estou dizendo, querendo prefeito ou não querendo prefeito, tá? O hospital seria montado de qualquer jeito. De qualquer jeito, não tem para onde correr, não tem como ficar sem hospital de referência numa pandemia dessa. Então, eu não estou dizendo, por exemplo, o mérito do prefeito. O mérito é da cidade. É da cidade, porque querendo ou não querendo, seria de uma certa forma, até pelo Poder Judiciário, obrigado a montar esse hospital. Então, e na verdade, foi muito mais uma obrigação do que uma iniciativa. Então, as coisas são nesse sentido aí. Tá. Eu só queria, a título de esclarecimento, João, colocar que houve uma ação, não por parte da Prefeitura, como você cobrou que houvesse, mas por parte do Ministério Público, da Defensoria Pública, cobrando o pleno funcionamento do hospital de campanha, com decisão favorável em primeira instância, mas que o governo do Estado conseguiu reverter em segunda instância. Em primeira instância, inclusive, determinou o bloqueio de royalties do Estado do Rio de Janeiro, só para colaborar com o debate, nada acrescentando o debate que chegou a acontecer essa questão dessa decisão judicial, mas que depois o governo do Estado reverteu isso lá em segunda instância. Tem perguntas aqui de ouvintes, uma inclusive falando sobre questão econômica, que a gente vai falar no próximo bloco, mas tem um comentário aqui do Maurício Batista, nosso ouvinte assíduo. Ele coloca: João, o deputado Vladimir, junto ao secretário de Saúde, eles anunciaram essa iniciativa do hospital de campanha. O governo Rafael disponibilizou vários lugares para implementação e não aceitaram, né? Tem essa questão política também, fica tentando colocar na conta de um e na conta de outro, né? Mas isso faz parte do jogo político, né? Infelizmente, mesmo num momento como esse, né? Não é, João? Então, Arnaldo, no final de tudo, nada aconteceu. Entendeu? O resultado final é esse, nada aconteceu. Então, quem iniciou, quem aconteceu, quem correu atrás, na final o povo não foi favorecido. As pessoas que precisavam ser atendidas nesse hospital de campanha, até porque seria um hospital de referência a nível, acho que regional, né? A nível regional, não só apenas para os campistas. E a região norte-noroeste ficou sem esse benefício muito importante. É uma das coisas que vai ficar marcada, vai ficar manchada nesse momento difícil que a população passou pela pandemia, vendo uma possibilidade de muitas vidas serem salvas e não foram salvos por causa de politicagem. Inclusive, em uma rádio aqui de Campos, né, um locutor perguntou a um cidadão político, né, vamos dizer assim, perguntou assim: você tem alguma coisa a ver com isso? Ele falou assim: olha, isso não é hora de ninguém levar vantagem. Quer dizer, existe hora para alguém levar vantagem, cara? Existe hora para alguém levar vantagem? Então, eu acho o seguinte, a política, as coisas estão mudando. Então, se você quer entrar na política para ganhar dinheiro, para se estabelecer, para poder ser um empreendedor da política, não venha mais para a política. O povo não está precisando mais desse tipo de político.
O povo está precisando de um político que tenha compromisso com ele, que seja envolvido com os interesses da população, porque, na verdade, o povo são eleições e eleições simultâneas, né? E o povo já deu um basta nisso, o povo está aprendendo a votar. O povo realmente está amadurecendo. João, tem aqui uma pergunta do presidente do seu partido, Fabrício Liro. Ele coloca o seguinte: a saúde pública municipal está caótica, a tabela SUS está defasada. Só fazer um adendo antes da pergunta dele: todo mundo sabe que a tabela SUS está defasada, mas isso tem que vir lá de cima, tem que ser a questão do Congresso, o governo federal tem que atualizar essa tabela SUS. Aí ele vai falar sobre a questão de testes. Se, na sua opinião, é importante fazer mais testes nesse momento aí. Por que não estou investindo em testes? Ao seu ver, é muito importante testar? Lógico que sim. Olha só, na verdade, eu até falei anteriormente sobre, segundo informações que a gente acaba chegando sobre a questão dos 47 milhões que chegaram em Campos. Aí a gente pergunta, esse recurso está onde que se não acelerou e não se investiu em testes, não se investiu em equipamentos, não se investiu, quer dizer, aí você ou quem está nos ouvindo poderia dizer, mas fez sim, mas esse fez sim não tem clareza. Eu posso dizer uma coisa a você, eu estou aqui em isolamento social, minha família está em isolamento social, a gente sai à rua para poder resolver alguns assuntos de relevância para a família, mas a gente, na verdade, acorda e dorme sem saber o que está acontecendo na administração pública. A gente gostaria de ter mais clareza, a população quer entender o que está acontecendo. Olha só, a lei do uso da máscara. Aí eu acordo com essa notícia. Vai fechar a questão do isolamento, vai fechar a rua tal e vai sair na rua tal. O que eu quero dizer é que o povo só está sendo informado de coisas, mas não com clareza. A gente queria acompanhar o processo da coisa. Está faltando esse tipo de informação de posicionamento do governo municipal. Aqui não é nem uma questão de crítica política, não. É uma crítica de propriedade humana. Nós somos a vítima, nós estamos sofrendo dessa pandemia. A gente tem que entender o processo de tudo que está acontecendo. Eu vejo uma falta de clareza muito grande nesse sentido. É isso aí. Beleza, então. Com relação a essa questão da pandemia, para a gente fechar o bloco, João, eu queria falar sobre a sua área de atuação. Você é músico, e a cultura, nessa pandemia, é o setor que mais tem sofrido, não que mais tem sofrido, mas que tem sofrido por mais tempo com relação a essa pandemia, porque fechou junto com todos os setores, né, parou suas atividades junto com todos os outros setores, mas é a última atividade que voltará. Quando falo isso, falo de shows, de casas de evento, teatros, cinemas no modelo convencional. É claro que nos grandes centros tudo tem se adaptado, né? Tem essa questão do drive-in, já está acontecendo em muitas cidades, seja com show, seja com teatro, seja já tem peça de teatro, tem show, cinema, sobretudo, né, que é a gênese, digamos, do drive-in. Então, tudo está se adaptando nos grandes centros. No interior, isso é um pouco mais difícil, né? Agora, como que essa pandemia afetou a sua área de atuação, que é essa questão cultural, e como você tem visto formas de sobreviver, não só a sua, particularmente, não só um relato pessoal, mas de colegas seus de atuação, e já emenda falando sobre essa questão da Lei Aldir Blanc, como que está a questão dessa inscrição, como que você tem acompanhado isso? Olha só, Jesus misericórdia. Vou falar de novo. Jesus misericórdia. Olha, eu vou falar com toda a propriedade. Sou músico, sou profissional da área, cantor, compositor. Bendita live que existe para a gente poder buscar algum tipo de sustento. Mas a coisa está difícil. Haja visto, sabe, meus amigos, que no dia 22 de abril, né? Dia 22 de abril, ia acontecer o meu show no Teatro Rival, no Rio de Janeiro. Estava depositando todas as minhas fichas, né, para fazer esse grande espetáculo, quando eu recebi uma ligação do teatro suspendendo esse show por causa da pandemia. Depois foi transferido para o dia 1º de julho. As pessoas pensando que em 3 meses, alguma coisa, ou 2 meses ia amenizar, a coisa acelerou e piorou. Então foi transferido para dia 11 de novembro.
Eu não estou fazendo propaganda não, mas estou contando aqui a minha trajetória, a história que está acontecendo. E eu vejo muito difícil eu conseguir fazer esse show no Teatro Rival, lá no Rio, e no dia 11 do 4. Acredito que as coisas realmente só vão se normalizar após vacina mesmo. E digo uma coisa para você, eu aqui pelo município, é lamentável, né? É lamentável, nesse exato momento, enquanto, por exemplo, o Teatro Municipal Trianon, se vocês não sabem, eu acho que eu fui o artista, ou sou o artista em Campos do Goytacazes, que mais fez show no Teatro Municipal Trianon. Né? Às vezes criticado, o João faz um show lá, não dá quase ninguém. Dane-se, eu não faço show para encher teatro, eu faço show pela arte, eu faço show pelo meu estabelecimento, até porque foi shows iguais a esse, foram vídeos iguais a esse que me projetaram ao Teatro Rival. Então, tudo tem seu legado. E aí o que acontece? A gente vê um Teatro Municipal Trianon, por exemplo, com luz cortada, a gente lamenta muito. A gente vê o Teatro Municipal Trianon pagando, meu Deus do céu, é até de emocionar, Jesus, pagando aí manutenção, né, de elevador, que poderia isso ser revestido para os amigos da cultura, os profissionais da cultura, em plena pandemia, Trianon fechado, de luz cortada e ainda fazendo manutenção de elevador. Né? A gente não sabe como que é feito isso. E a questão é a seguinte, se houvesse um interesse do governo municipal, aí que eu entro nessa questão de fazer uma política de cultura mais responsável, você tem ali o Trianon, você pode buscar o Trianon como um lugar um lugar propício para que todos os artistas possam fazer sua live. Né? Você faz um investimento de som, a iluminação é própria do Trianon, então os artistas iriam lá fazer os seus agendamentos para fazer suas lives, para que cada um pudesse fazer, corretar as suas propagandas nessa live. Então, nesse momento de pandemia, eu acho que faltou um pouco mais de solidariedade nesse sentido, e eu acho que faltou isso aí. O Trianon poderia ser o grande escape nessas questões das lives. Fica os artistas, cada um fazendo suas lives. É caro, às vezes as pessoas fazem de forma mais simples, mas às vezes precisa de uma produção, é muito caro. E aí eu lá na frente eu posso até falar que eu luto pela uma alforria dos artistas em Campos. Os artistas em Campos sofrem muito porque eles vivem praticamente na mão do poder político, e acha que se dá bem quem tem algum tipo de apadrinhamento, mas quem não tem sofre, porque, infelizmente, fazer cultura nessa cidade é uma coisa muito difícil. É isso aí. E essa questão da lei, só para a gente concluir, está estourando esse bloco já, mas só para concluir, a questão da lei Aldir Blanc, esse auxílio do governo federal, como que você tem acompanhado essa questão das inscrições? As pessoas estão conseguindo acesso a esse recurso? Eu posso dizer também com propriedade que eu sou um desses que está fazendo cadastro, né? Inclusive, quero mandar uma mensagem para as pessoas interessadas, que o cadastro vai até sexta-feira, de forma presencial na Imugre, né? E pelo online vai até sexta-feira. Então, tem hoje, tem amanhã para fazer. Então, existem 3 modalidades nessa lei Aldir Blanc. Como pessoa física, é tipo um auxílio emergencial, como CNPJ, pessoa jurídica, e como entidade sem CNPJ. Então, ainda não está nada bem esclarecido. O que está valendo é apenas um cadastro municipal para depois nós podermos ter o verdadeiro entendimento da coisa. Porque a gente ainda não sabe como vai funcionar. Não sabe como vai funcionar, não é nem por questão da municipalidade, não. É porque o próprio governo federal ainda não deixou bem explícito, bem claro, de que forma vai funcionar essa lei emergencial Aldir Blanc. É isso aí. Beleza, Nogueira, você tem alguma pergunta nessa pauta ou a gente pode virar para o próximo bloco? Vamos para o próximo bloco. Acho que o assunto importante do programa hoje também, como todos esses abordados aí pelo João Damásio, mas esse segundo bloco há, sem dúvida nenhuma, uma importância muito significativa. A crise financeira de Campos e quais são as alternativas para superá-las. Por exemplo, eu tenho
né? Nós temos aqui em Campos, divisa com o Quissamã, né? Um dos maiores produtores de camarão, né, do Brasil, hoje, sem dúvida, da região sudeste, e lá o pessoal do Camarão Select, o Carlos Magno, até vale aqui a propaganda, mas é sempre uma complicação muito grande, até para que você tenha uma noção, e aí é por parte do Estado e não do governo municipal, mas são detalhes como esse que a gente pode abordar aí no próximo bloco. Até a estrada para chegar a Retiro é extremamente complicado, é muito esburacada, ali é uma RJ, né? Então a gente precisa de abordar esses pontos, para que eu fico ouvindo muito assim, vamos trazer indústria, vamos trazer, mas nós já temos muita coisa boa aí que pode ser explorada de forma mais aproximada do poder público. Então são 8h04, a gente faz um rápido intervalo. Na volta, com o pré-candidato do partido Rede Sustentabilidade, o João Damásio, continua conversando conosco, né, aqui no Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Sua conta de